Oi para todo mundo que acompanha o Vinologia. Dessa vez a gente vai fazer um vídeo diferente. Viajamos para a África do Sul. Isso mesmo. Visitamos basicamente duas regiões de produção de vinho. Uma região onde o foco são mais vinhos tintos, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinotage, que é uma uva que é muito produzida na África do Sul. Basicamente a produção mundial de Pinotage é toda na África do Sul. Eles gostam muito de usar o que a gente chama de corte bordalês ou blend de Bordeaux, misturar Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e algumas outras que compõem esse blend. E visitamos uma outra região que é mais focada em vinhos brancos, é uma região mais perto do mar, onde se produz muito Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling e Moscato. A maioria das vinícolas tem no seu portfólio um vinho doce ou um vinho de sobremesa. A África do Sul tem muita vinícola, tem muito vinho bom. Eu vou deixar aqui nos comentários algumas outras que a gente não conseguiu visitar. Quando visitarem a África do Sul ou encontrarem no Brasil algum vinho desses produtores, vale a pena provar, porque são vinhos de muita qualidade. Então acompanha com a gente essa viagem aí depois da vinheta. Alguns dias de vinícola aqui na África do Sul. Eu agora estou na Clos Malvern, como eles dizem aqui na África do Sul, mas para nós, para ficar mais fácil, se chama Clos Malvern. Se vocês conseguem ver aqui no rótulo do vinho, é uma vinícola que produz basicamente vinhos tintos. O portfólio deles, né, a carta deles de vinho tinto é muito grande, tem umas 6 ou 7 garrafas. Eu degustei algumas delas, muito boas. E esse aqui foi um dos que mais me chamou a atenção. Eles têm Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinotage, que são Pinotage principalmente, que é uma uva muito conhecida aqui na África do Sul. É produzida inclusive somente aqui. Essa vinícola Clos Malvern fica aqui em Stellenbosch. Então é um dos corações aqui, né, da região vinícola da África do Sul. E aí voltando, me chamou muita atenção esse vinho, se chama Oret. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui no vídeo, é um 2018. Ele é o que eles chamam de um Cape Blend, ou seja, é um pouquinho diferente de um blend de Bordeaux, que a gente tem as clássicas Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Franc. Eles chamam aqui de Cape Blend, ou seja, o blend de Cape Town. Que ele é composto de Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinotage. É muito bom o vinho. O restaurante daqui da vinícola também serve muito bons pratos com os vinhos harmonizados. Então aí é uma opção também vir aqui no Clos Malvern ou Clos Malvern para nós no Brasil, degustar aí um dos vinhos deles e apreciar aqui a vista do restaurante e dos vinhedos. Excelente notícia, eles permitiram que a gente voe com um drone aqui. Então eu trouxe um drone para pegar umas imagens aéreas dos vinhedos. Normalmente na África do Sul eles não permitem, mas aqui no Clos Malvern eles permitiram e a gente vai voar um pouquinho com o drone para ver umas imagens aéreas. Viemos para Dellergraff, como eles dizem aqui. Então, esses são um dos dois vinhos colecionáveis da vinícola. Está fazendo uma degustação aqui na Dellergraff. Viemos da Clos Malvern, viemos para cá. Então, esses dois vinhos são um 100% Cabernet Sauvignon e um corte bordalês. E aqui é uma vinícola que a gente vê aqui uma paisagem sensacional. A degustação aqui de vinhos
não é cara, a gente tem aqui 5 vinhos à disposição, por alguma coisa próximo aí, a gente está gravando esse vídeo em 2021, está alguma coisa próximo de uns 120, 130 reais, você tem direito a 5 vinhos e são sensacionais, vale a pena. Delaergraaf, aqui na África do Sul, em Stellenbosch. Eu não sei se foi possível ver o vinho no outro vídeo, eu vou mostrar um pouco mais de perto da vinícola, Delaergraaf. Esse é um 100%, não, esse é um Bordeaux Blend, sem Merlot, eles usam outras uvas, mas eles chamam de Bordeaux Blend, e esse é um 100% Cabernet Sauvignon. Esses são vinhos mais premiados da vinícola, então isso aqui vai variar entre 800 e 1.000 reais. Tem aqui a carta de preços, eu peguei aqui, eu acho que é interessante a gente perceber aqui que tem vinhos de variados preços. Isso aqui está em rands, a gente está em 2021, então rand é 2,5 vezes. Então aqui dá para fazer aqui, se divide por 2,5 vezes dá em real. Acho que dá para ter uma ideia aqui da Delaergraaf. A visita de hoje é na Klein Constantia, uma das vinícolas que produzem um dos melhores vinhos de sobremesa da África do Sul. Então a gente acabou de fazer a degustação de alguns vinhos. A especialidade deles aqui no Vale de Constantia são os brancos. É muito mineral, muito próximo do mar, então eles produzem excelentes Sauvignon Blancs, excelentes Rieslings, Chardonnays, mas o ponto alto dessa vinícola é um vinho chamado Vin de Constance, que é esse aqui, que é produzido nesses barris e que é algo comparado aos grandes Sauternes, aos grandes Tokai do mundo. Então, se vierem a Cape Town, Klein Constance, Vale de Constância, e o vinho é o Vin de Constance. Esses são os vinhedos que produzem o Vin de Constance, ou o vinho doce de sobremesa que a gente acabou de ver lá dentro. São parreiras de muscat ou muscadet ou moscato, similar ao que a gente tem no Brasil. A parreira é bem próxima do solo, eles usam um método de plantio muito parecido com a espaldeira, mas não é, porque ela não fica em Y, ela fica em pé, com uma distância de mais ou menos 1,5 m a 2 cada uma das parreiras. O solo é bastante arenoso e ele é assim em toda a profundidade, o que facilita bastante a absorção de água. Durante a colheita as uvas secam, como é o processo de um vinho de sobremesa, e eles pinçam as uvas, pegam as uvas umas às umas e vão selecionando as melhores no cacho. Ao invés de colher o cacho todo, eles colhem uma, por isso o vinho é tão exclusivo e tão caro. A última visita foi na vinícola Groote Constance. Aqui eu estou bebendo um dos vinhos reserva deles, um dos vinhos mais premiados que eles têm. Tem um pouco de barulho de fundo aqui, eu vou tentar aumentar a potência do som para você ouvir bem. Então, aqui no Vale de Constância, ou no Vale de Constantia, como eles dizem aqui, é uma região muito perto do mar, então uma região mais para vinhos brancos. Eles fazem tintos, mas são tintos menos estruturados do que a região de Stellenbosch. A região de Stellenbosch em Franschhoek, que é próximo de Stellenbosch, são cidades ali vizinhas, fazem vinhos tintos mais estruturados. É uma região mais longe do mar, então ela consegue ser mais quente e dá vinhos mais tânicos, mais estruturados. Aqui, como é uma região um pouco mais fria, fazem excelentes brancos, Cabernet, Chardonnay, Sauvignon Blanc, e eles fazem Riesling aqui também, são muito bons. Mas eu hoje preferi focar aqui nos tintos de Constantia, que também tem uma qualidade excelente. Então, Groote Constance é a última visita que a gente está fazendo aqui. E aí, quando vier a África do Sul, Stellenbosch, Franschhoek ou Franschhoek, enfim, para o nosso brasileiro aí, são regiões de vinhos tintos, e Vale de Constance ou Vale de Constantia são região de vinhos brancos, por ser mais perto do mar e um clima mais fresco. Estou aqui no meio de um vinhedo de Syrah. Esse aqui, eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui. Esse aqui é o Vale de Constantia, né? O Vale de Constância para nós no Brasil. É bem grande o vale aqui, é bem próximo do mar. Você vê ali as montanhas, o relevo no final. Eles produzem aqui basicamente Syrah, Cabernet Sauvignon,
Petit Verdot. Eles gostam muito nos tintos aqui de fazer blends muito similares ao que a gente vê no Brasil como blend de Bordeaux, Bordeaux Blend. O clássico de Bordeaux, que é o Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc, mais algumas, mas eles gostam muito dessa mistura aqui. Esse vinhedo, obviamente, está num momento aqui, as vinhas estão adormecidas, não é um momento de plantio, a gente está no inverno na África do Sul, então é uma região muito bonita de se visitar. A maioria das vinícolas tem o tasting sem a visita na vinícola, então isso é importante dizer, porque na maioria das vezes as vinícolas levam você para dentro dos tonéis e você tem que visitar toda a vinícola para poder fazer o tasting. Aqui não, aqui você pode chegar, pagar o tasting, fazer a degustação, né, o tasting, a degustação de vinho e provar os vinhos que você prefere e comprar nas lojas. A moeda aqui, a gente está em junho de 2021, a moeda não está muito, digamos assim, boa para se comprar em quantidade. A gente tem aqui um rand, são mais ou menos aí 40 centavos de real. Parece bom à primeira vista, mas já esteve muito melhor. O rand já foi uma moeda muito mais barata, mas os vinhos aqui não são caros. Por R$100, R$150, R$200 no máximo, você leva vinhos excelentes de todas as vinícolas, e eles aqui são bastante hospitaleiros, bastante simpáticos, então vale super a pena vir a Cape Town, visitar o Vale de Constantia para os brancos, Stellenbosch para os tintos e Franschhoek também para os tintos. É uma região um pouco mais afastada, mas vale a pena ir, porque tem muita vinícola para visitar. A gente infelizmente conseguiu fazer um passeio aqui em que a gente viu muito poucas vinícolas, mas foi também um passeio rápido. Mas tem uma lista, eu vou deixar alguns aqui no vídeo, algumas outras vinícolas que eu visitei, não pude filmar ou não deu tempo de filmar, para vocês quando vierem à África do Sul conseguirem vir aqui visitar essas vinícolas. Esse foi um pouquinho de África do Sul para você, espero que tenha sido rica a nossa visita e as dicas e informações que a gente conseguiu passar lá ao vivo, diretamente da África do Sul. Quando tiverem algum produtor sul-africano que tiver em contato com esse vinho no Brasil, é interessante. Se está programando a sua viagem para a África do Sul, pode perguntar qualquer dica aqui nos comentários, que a gente tem o maior prazer em ajudar e descomplicar um pouquinho mais a ciência do vinho. Obrigado e até a próxima.